Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar o que é criatividade. Não é fácil de explicar e nem é fácil de entender. Porque, quer dizer, na verdade é fácil de entender, mas depende muito do receptor, né? Que é você agora assistindo esse vídeo, é entender esses detalhes que precisam para que a criatividade que a gente tem seja desenvolvida, né? Eu vou começar aqui pelo Wikipedia aqui, que tem uma definição da criatividade, né? E aqui diz assim: a criatividade é assunto de reflexão de alguns cientistas e escritores, como Vygotsky, Dostoiévski, Damasio, Leo Szilard e Jonas Salk. Em sua obra Criação e Imaginação, Vygotsky afirma que a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, erigindo, modificando o seu presente. Para esse psicólogo e educador, a criação é a condição necessária da existência, e tudo que ultrapassa os limites da rotina deve a sua origem ao processo de criação do homem, e que a obra de arte reúne emoções contraditórias, provoca um sentimento estético, tornando-se uma técnica social do sentimento. Para Dostoiévski, a necessidade de criar nem sempre coincide com as possibilidades de criação, e disso surge um sentimento penoso de que a ideia não foi para a palavra. Já Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, diz que criar consiste não em fazer combinações inúteis, mas em efetuar aquelas que são úteis e constituem apenas uma pequena minoria. Para esse neurocientista, inventar é discernir, escolher, aponta ideias idênticas às suas quando apresenta. Em seu livro Afirmações Feitas por Leo Szilard e Jonas Salk, Szilard, o cientista criador, tem muito em comum com o artista e o poeta. O pensamento lógico e a capacidade analítica são atributos necessários a um cientista, mas estão longe de ser suficientes para o trabalho criativo. Aqueles palpites na ciência que conduziram a grandes avanços tecnológicos não foram logicamente derivados de conhecimento pré-existente. Os processos criativos em que se baseia o progresso da ciência atuam no nível do subconsciente. Jonas Salk defende que a criatividade assenta numa fusão da intuição e da razão. Criatividade é, portanto, para mim, a capacidade humana de escolher algumas dentre as várias possibilidades pré-existentes e mesclá-las, criando algo inusitado. Então, criatividade é criar alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. No nosso caso, com fotografias, a gente vê fotografias de uma forma, de uma flor, por exemplo. A forma normal e padrão de se ver uma flor numa fotografia é ela fotografada de frente, normal, com gota d'água, mostrando meio de lado. Então, é sempre esse ponto de vista assim, que a gente tem, e essa criatividade que a gente pode desenvolver faz com que a gente possa desenvolver uma outra fotografia, assim, um outro olhar em cima dessa mesma flor, dessa mesma peça óbvia que está no mesmo lugar e no mesmo dia, assim, né, talvez até, mas a gente pode usar essa nossa criatividade, a nossa curiosidade para desenvolver outro tipo de imagem ali nesse caso, por exemplo. A criatividade engloba todas as áreas, inclusive as áreas, né, do trabalho, né, a profissional, médica, cientista, artista, professor, todos, mecânico, varredor de rua, todos necessitam de criatividade, né? Porque dentro do trabalho delas chegam em problemas em que talvez não estivessem previstos dentro de uma linha de produção, por exemplo, e
até fazer funcionar você precisa ter criatividade para descobrir o que estava errado e como fazer funcionar direito aquilo, né? Vamos supor, um engenheiro construindo uma máquina gigantesca, né? Então ele precisa ter essa criatividade para poder desenvolver essa máquina, descobrir onde estão os erros, caso tenha, né? E fabricar essa máquina depois, né? Porque ele precisa primeiro fazer essa máquina dentro da cabeça e depois colocar no papel e fazer funcionar, né? Fazer uns testes e até chegar num produto final. E na administração é a mesma coisa, no RH é a mesma coisa. Aqui tem várias matérias que eu vou colocar no link desse vídeo pra gente, vocês vão ter que ler. Infelizmente não existe como ativar a criatividade nem o talento por um botão, né? Se fosse assim seria muito fácil. E esse talento para a criatividade raramente é nata. É muito difícil de conhecer uma pessoa que tenha nascido criativa, assim, que pegue qualquer coisa e faça aquilo bem feito, com bastante peso ali, assim, dentro daquela imagem, por exemplo, no nosso caso na fotografia, né, que pegue uma câmera fotográfica e faça fotografias muito bem feitas, né, que tenham linguagem, que tenham essa recepção pelo telespectador ali, né? Quem está olhando a foto vai receber aquela emoção que o fotógrafo teve nessa hora de fotografar. E pessoas natas assim são muito difíceis, né? A gente vê na história, foi Mozart e músicos, vários músicos nasceram assim, né? Não sei porquê, e alguns fotógrafos também. Aqui também tem o significado da criatividade no dicionário. Aqui diz: a faculdade ou atributo de quem ou do que é criativo, capacidade de criar coisas novas, espírito inventivo, criatividade artística. Aqui é o conceito de criatividade, que também fala sobre a criatividade, do que é e como faz, né? Vocês precisam ler isso e precisam ler principalmente esses livros de psicologia, porque para desenvolver a criatividade a gente tem que desenvolver nós mesmos, né? Porque a gente tem que conseguir controlar os nossos problemas, conseguir controlar todas as coisas à nossa volta, e que todas essas coisas da nossa volta assim não nos afete de forma alguma, para que esse nossa mentalidade criativa, né, esse espírito criativo da gente possa se desenvolver, que ele possa aparecer, né? E isso é uma coisa extremamente complicada nos dias de hoje, assim, dentro da nossa vida de hoje, né, em que a vida é muito competitiva, e que mais, corrida o dia inteiro, né, e assim, dentro de uma agenda super apertada, assim, dentro de uma família média, né? Então esse nosso tempo é muito curto, porque a gente vive dentro de um sistema, né? E a gente vive dentro de uma padronização, né? Aqui mostra essa aqui, ó, deixa eu ver qual é. Aqui são técnicas para desenvolver a criatividade, mas aqui é dentro de empresas aqui, né? De uma empresa onde ela depende dessa criatividade nossa para que a gente gere dinheiro para eles, né? Então quanto mais dinheiro a gente conseguir gerar com a nossa criatividade, melhor para eles, né? E melhor para nós, porque acabar sendo reconhecido dentro da empresa, né? E faz parte da criatividade também, né? Deixa eu ver qual é o outro aqui. Esse aqui, ó, esse Internativa aqui tem uma definição bem bonita assim da criatividade, né? E de como é que a gente perde a nossa criatividade no nosso desenvolvimento quando a gente chega na fase adulta. Aqui diz: desenvolvendo a criatividade. A criatividade tem suas raízes na infância, mas infelizmente a maioria dos adultos não teve acesso a uma educação eficiente, impedindo que elas crescessem e florescessem. Quando as crianças vão para a escola, são pontos de interrogação. Quando saem, são frases feitas. Neil Postman, né, educador. Esse pequeno trecho a seguir, retirado do livro Um Toque na Cuca, editora São Paulo, ilustra exatamente onde ocorre essa mudança. Quando eu estava no meio do curso colegial, meu professor de inglês fez uma pequena marca de giz no quadro negro. Ele perguntou à turma o que era aquilo.
Passado alguns segundos, alguém disse: "É uma marca de giz no quadro negro." O resto da classe suspirou de alívio, porque o óbvio foi dito e ninguém tinha mais nada a dizer. "Vocês me surpreendem", o professor falou, olhando para o grupo. "Fiz o mesmo exercício ontem com uma turma do jardim de infância e eles pensaram em umas 50 coisas diferentes. O olho de uma coruja, um inseto esmagado e assim por diante. Eles realmente estavam com a imaginação a todo vapor. Nos 10 anos que vão do jardim de infância ao colegial, nós tínhamos aprendido a encontrar a resposta certa, mas também havíamos perdido a capacidade de procurar outras respostas certas e perdido muito em capacidade imaginativa. A boa notícia é que a criatividade faz parte da natureza humana e com o estímulo certo nós podemos desenvolvê-la. Vejamos algumas das muitas maneiras de desenvolver a criatividade. E aqui tem várias ideias de como fazer isso, né? De fazer anotação, desenvolva a sua curiosidade, que é uma parte bastante importante, né? E até tem aqui uma frase de Einstein: "Não sou mais inteligente do que ninguém, sou apenas a pessoa mais curiosa que eu conheço. Portanto, não perca tempo, exercite a sua curiosidade." E é essa nossa curiosidade na parte da fotografia que a gente tem que desenvolver, né? E a gente tem que pensar em como ver uma coisa óbvia e normal que a gente vê todo dia de uma forma diferente. Parece fácil, mas é muito difícil porque é uma luta contra nós mesmos. Aqui o cérebro criativo, aqui é uma parte do cérebro criativo, mas dentro de empresas principalmente, né? E aqui existe essa fórmula Creates deles aqui, que esse aqui foi a doutora Shelley Carson aqui, que é uma neurocientista, eu acho, e ela desenvolveu esse método aqui para tentar desenvolver a criatividade dentro de empresas principalmente, mas para ajudar as pessoas a serem criativas, mesmo que seja no trabalho, né? Porque todo trabalho também precisa ser criativo, né? Senão não teríamos essa evolução tecnológica, né? E a evolução tecnológica se deve à criatividade de algumas pessoas, né? E tudo, na verdade, né? Essa câmera de vídeo que estava gravando aqui, esse computador que a gente conversa assim com o mundo todo, né? Isso tudo foi ideias de pessoas criativas que gostavam desse tipo de ideia, né? De equipamento assim para poder ter essa interatividade entre pessoas em pontos diferentes do mundo. Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas de qualquer forma foi um marco aqui da nossa existência, que assim agora a gente tem contato com o mundo todo, né? E tudo que a gente tem desenvolvido no nosso dia a dia, que rodeia a gente, tudo isso foi desenvolvido por alguém, né? O nosso planeta é um desenvolvimento de Deus, assim, com certeza, né? Da mãe natureza e coisas assim. E para isso a gente precisa limpar um pouco a nossa mente, assim, né? A gente precisa tentar aprender a reaprender, né? Nesse Kidokaps aqui, vamos ver o que ela fala aqui, aqui diz assim, ó: "Tão importante quanto a formação acadêmica é a capacidade de inovar. A criatividade é um dos requisitos mais valorizados hoje no mundo profissional. Um empregador pode ter a seu serviço um parque tecnológico avançadíssimo, mas se não tiver funcionários altamente criativos, sua empresa não será competitiva no mercado." E aqui diz que hoje paga-se muito bem e tudo, né, para um profissional criativo e competente, né? E aqui também tem vários passos aqui de como desenvolver essa criatividade para empresas, né? E que pode ser adaptado para essa parte da arte da gente, né? E aqui, nesse do repositório aqui, isso aqui é um estudo de uma faculdade portuguesa, eu vou perder aqui um pouquinho, dessa Universidade de Lisboa, que é um relatório da prática de ensino supervisionada. Como desenvolver a criatividade do aluno em artes visuais. Leonor Brilha Roque do Vale. Aqui na página 27 aqui, é onde começa, eu acho, aqui ó.
nessa parte aqui onde ela fala sobre a criatividade, ela coloca a introdução aqui, né? A delimitação do campo da criatividade é uma história feita de aproximações e afastamentos em relação à inteligência. Envolveu conceitos muito distintos ao longo da história. Várias definições e implicações na educação foram desenvolvidas por psicólogos e teóricos. Assim, esta seção é composta por 3 partes, né? Inteligência e variação individuais, a história do conceito da criatividade, a definição de criatividade e o ensino e a criatividade. Aqui começa, né, a inteligência e as variações individuais. Esses links todos eu vou deixar lá porque isso é bastante importante que vocês leiam, né, e que vocês comecem a pensar nisso, né. E aqui tem várias coisas, né, aqui vamos colocar aqui o primeiro aqui para a gente falar só de alguns aqui, ó. Criar estereótipos e expectativas negativas em relação aos alunos. Um teste de QI deve ser considerado uma quantificação de um dado momento e não do potencial fixo e inalterável do indivíduo. Então isso quer dizer que a quantidade de QI, né, um QI muito alto, um QI muito baixo, não quer dizer que a pessoa não seja criativa ou não, né? Porque mesmo as pessoas que moram no campo, as pessoas que moram longe mesmo da cidade, essas ribeirinhas e tudo, essas pessoas também são criativas porque elas precisam sobreviver. Então a criatividade delas nessa sobrevivência, nessa luta na mata, assim, faz com que desenvolva essa criatividade dela para que ela sobreviva ali, né? Que ela consiga o sustento dela através daquela mata, ou através do rio e coisas assim. E ela vai ter que descobrir ferramentas, vai ter que descobrir formas de se fazer isso, né? Formas de pescar, de acender fogo e coisas assim, né? Ela vai ter que pensar, mesmo que ela tenha um QI muito baixo, assim, né? E mesmo quem tem um QI muito alto, ela também pode ser só boa ali em coisas lógicas, mas quando chega em coisas humanas, coisas emocionais, ele não tem nenhum critério, né? Não tem nenhuma possibilidade de entender isso, de ser praticamente um robô, né? E isso também não é uma coisa muito boa, né? Assim, de ter esse mecanismo todo no robô dentro da cabeça, né? Dessa padronização da nossa vida. Como eu sempre trabalhei com essa parte da criatividade, então para mim eu tenho que estar livre, né? Para eu poder criar, eu tenho que estar ali sem ninguém me pressionando para que eu faça alguma coisa muito rápido, né? Então eu preciso de tempo para criar, porque eu preciso pensar, né? Teve um dos alunos aqui, alguém que colocou, que postou ali no não sei onde, no comentário ali do último Hangout, e ele falou assim, coloca umas fotos aqui pra gente ver o que é uma foto criativa, né? E não adianta eu colocar uma foto assim mostrando para vocês o que é criatividade, porque muitas das pessoas que olharem aquilo, elas vão simplesmente copiar aquela foto achando que aquilo é criatividade. Não é, né? Quem fez aquela primeira foto sim foi criativa, mas a próxima foto que foi feita parecida com aquilo já não é tão criativo porque ele copiou, né? Na mesma coisa uma pintura. Se o primeiro que foi lá e pintou uma tela branca ali, não pintou nada, fez só a base ali branca, e aquilo era arte moderna, né? E ele foi o primeiro a fazer isso, e aquilo realmente funcionou, porque essa tela branca, para ele aquilo significava a imaginação do interlocutor, né? A pessoa que olhava aquela tela branca e que parasse para pensar ali um pouco na tela branca, ele conseguiria imaginar a tela dele ali, né? Ele conseguiria ver o que ele gostaria de ver pintado naquela tela. Então, como ele foi o primeiro a fazer esse tipo de quadro, então ele foi extremamente criativo. Mas o próximo que colocar um quadro em branco ali já não vai ser criativo, porque ele está simplesmente copiando a ideia total, né? Porque ele vai ter a mesma explicação desse quadro em branco e essa interatividade com o interlocutor, que o interlocutor é quem vai imaginar aquele quadro. É por isso que não existe como eu
mostrar um quadro criativo para vocês, quer dizer, tenho vários quadros, né? Então se você pegar Picasso, Salvador Dalí, Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson, o Robert Mapplethorpe, todos esses fotógrafos que a gente já viu aqui no curso todo que eu já mostrei, todos esses fotógrafos são criativos, porque eles inventaram as poses das modelos, né? Eles inventaram a produção ali de alguma fotografia que eles queriam, ou então esse enquadramento aqui, às vezes foi aquele enquadramento mal feito, mas foi num instante bem feito ali, né? Num instante decisivo da fotografia, e com o Sebastião Salgado da mesma forma, né? E tem vários fotógrafos que são criativos, e esses criativos servem para que a gente tire de modelo também, né? Porque como isso é uma atividade que depende desse nosso treino e depende do nosso estudo dessa criatividade, e depende principalmente dessa nossa abertura da nossa mente, assim, para que a gente seja flexível o máximo possível, para que a gente consiga receber uma opinião contrária, uma opinião contrária, mas que faça sentido, não uma opinião contrária que não faça sentido. Aí não tem nada a ver, né? Quando a ideia não faz nenhum sentido, né? Não tem uma linha de pensamento com base em alguma coisa e que tenha um final ali, que tenha um resultado no final, esse tipo não serve, né? Essa é simplesmente uma confusão dentro da cabeça da pessoa. E essas ideias tem que fazer sentido, assim, talvez explicando. Se você não consegue explicar essas ideias assim em palavras, você tem que explicar isso em imagem, que normalmente é o que os pintores fizeram, né, e alguns outros fotógrafos também fizeram, né? Não, mas quer dizer, na maioria dos fotógrafos todos, desses famosos, eles nunca falaram muito, né? Eu na verdade nunca vi um fotógrafo falar muito. Eles têm algumas coisas escritas e são muito poucas pro tamanho da carreira deles, né? Então o que eles fizeram? Eles sempre mostraram esse trabalho deles, né? Eles sempre tinham essas ideias e apresentavam, faziam exposições e mostravam, publicavam, tinham agências que gostavam e iam mostrando esse trabalho. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ficar livre, assim. Em primeiro lugar, a gente tem que parar, né, e não pensar em mais nada a não ser em nós aqui nesse instante agora, né? Não ter problema nenhum, não ter filho, não ter esposa, não ter marido, não ter nada assim, né? Não existir nada em volta a não ser eu criativo. E a partir desse eu criativo é que eu começo a tentar desenvolver. Para quem nunca fez isso na vida, assim, né? Para quem nunca, ou que fez muito pouco, ou talvez tenha ouvido alguma coisa, mesmo para essas pessoas assim é bastante difícil de fazer isso. Mas vão achar que não é verdade, mas isso é uma coisa bastante verdade, assim, bastante verdadeira. E uma das coisas mais importantes que você tem que tentar fazer é parar de assistir televisão, né? Porque a televisão é quem te manda ideias para a cabeça, né? Ela que te manda as notícias, ela que te manda as novidades, a moda, tudo, né? E como a televisão é um centro ali que manda para muita gente, então ela acaba sendo um padronizador de ideias, né? E um dos maiores desafios que existem nos dias de hoje é você conseguir desligar a televisão e ficar sem ver a televisão durante um dia inteiro. Assim, por exemplo, se você chega do trabalho, ao invés de ver novela, ver notícia, deixar desligado e fazer outra coisa, ler um livro, ou conversar com a família, brincar com os filhos, brincar com os bichos, fazer fotografia e fazer qualquer outra coisa. Vocês vão ver que essa é um dos desafios mais difíceis que existem, que é desligar a televisão e parar e pensar você mesmo, assim, você buscar a sua vida que você tinha quando você era criança, assim, aqueles sonhos que você tinha quando era criança, que é o que a gente deve desenvolver, né, assim, e essa parte dessa padronização da sociedade que a gente vive, né, e
isso faz com que a gente não pense muito nisso, né? Que a gente pense só em trabalho, pense só na família e dinheiro, família, trabalho e coisas assim. A gente acaba esquecendo desses nossos sonhos antigos que a gente tinha. E esses sonhos antigos que a gente tinha, que é o que a gente deve desenvolver para que a nossa criatividade se desenvolva, né? Vocês podem tentar fazer isso, né? Assim, esse pode ser um dos primeiros desafios que vocês possam tentar fazer para tentar melhorar a criatividade de vocês. E criatividade depende de estudos, depende de leitura e depende de treino, né? E depende principalmente da gente ver o que já foi feito, né? A gente lê qual é esse desenvolvimento que a arte tem tido, assim, em todos esses séculos, para a gente saber onde a gente está nessa parte artística e para onde a gente pode ir. Então isso é a criatividade, né? Criatividade é 99% suor, estudo, treino e trabalho e 1% inspiração. Que esse 1% de inspiração é esse momento em que eu paro, vejo ali um objeto, uma flor, alguma coisa e começo a imaginar como aquela flor seria diferente se eu visse de algum outro ângulo ou de uma outra posição da luz e coisas assim. Desenvolver a nossa criatividade vai ser difícil, assim, mas não é impossível. A gente precisa principalmente limpar esses nossos preconceitos, né, os nossos conceitos e coisas assim. Então a gente precisa estar aberto a coisas novas, né? Eu vou mostrar agora aqui é uma pintura, isso aqui é uma pintura do século XVII, eu não sei exatamente quando é que fizeram esse quadro, mas esse quadro aqui é do rei Henrique VIII da Inglaterra. E nesse quadro aqui mostra o rei, né, e mostra ele sentado no trono, no lugar dele ali, e é um quadro normal e comum. A grande diferença nesse quadro aqui, e a criatividade de quem pintou ele, que eu não sei se isso foi pedido pelo rei Henrique VIII, ou se foi uma mensagem subliminar pelo pintor, né? Então a história desse rei não é uma coisa muito bonitinha, nem muito legal de se ver, né? Assim, porque ele também foi um tiranão, né? Assim, ele não foi ninguém bonzinho, né? Então eu não sei e ninguém sabe também. Esse quadro foi achado numa reforma de um castelo e nessa reforma acharam esse quadro e sem querer a dona do castelo acabou descobrindo isso. E ninguém sabe se foi pedido pelo rei ou se foi uma mensagem subliminar pelo pintor. Então ele, visto normalmente assim, é um quadro comum, mas se eu viro ele de ponta cabeça, aí o negócio já fica bem mais esquisito ali, né? Então já fica com a cara do próprio demo ali, com chifres, o olho de bode e tudo mais ali, né? Então o pintor foi bastante criativo e colocou em 1700 mais ou menos uma mensagem subliminar num quadro. Uma foto minha, por exemplo, assim, que talvez seja criativa, eu acho que essa aqui caberia bem assim como uma foto criativa feita por mim. Esse tipo de foto é uma foto óbvia de um lugar horrível, de um lugar mal cheiroso e muito feio de se ver. O que tem ali assim, o que parece estrela ali, são as coisas mais sujas que existem, são sujeiras de todos os tipos. E eu simplesmente inverti a imagem, dei um contraste assim, porque dava para ver que iria aparecer um outro mundo ali, né? Iria aparecer uma galáxia ali diferente do que a gente está, né? Apesar de ser tudo dentro de uma mesma galáxia, né? Assim, apesar dessa sujeira toda fazer parte dessa nossa galáxia, fazer parte dessa nossa existência toda, né? Tudo isso faz parte e tudo isso são objetos e elementos que a gente deve aprender a usar, né? Que a gente deve aprender a ver uma coisa que não seja tão mais óbvia, né? Que a gente tente ver as coisas por um outro ângulo, por um outro prisma, né? Assim, não é uma coisa simples, né? Ouvir é simples, o difícil é fazer essa parte aqui, esses 99% de suor e 1% de inspiração, né? Então, esse 1% de inspiração eu penso, e nesses 99% aqui de transpiração, eu vou ter que produzir aquilo que eu pensei, e eu vou ter que tentar chegar
o resultado exatamente como eu pensei ou mais próximo daquilo. E isso é a criatividade. Essa nossa determinação, nossa força de vontade é quem vai fazer essa diferença desse trabalho óbvio ou não, né? Assim, com criatividade ou não. E para a gente descobrir o que pode ser criativo ou não, isso vai depender dessa nossa base, assim, né? De tudo que a gente já viu na vida. Então, se a gente vê uma foto de flor, a gente faz uma foto de flor, a gente olha as outras aqui, a gente vê que são todas muito parecidas. Então, quando a gente perceber que as nossas fotos estão muito parecidas com as outras, é a hora que a gente tem que começar a buscar esse outro ângulo. Mas esse outro ângulo tem que lembrar sempre que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E a gente tem que treinar a nossa cabeça para descobrir o que pode ser criativo. Se eu falar para vocês o que é criativo para mim e não serve para vocês, porque essa minha bagagem toda eu não tenho como transferir de uma vez para vocês. E está sendo aos poucos aqui pelos vídeos, né, do canal do YouTube. Vai levar vários anos até assim conseguir fazer isso, mas essa parte do desenvolvimento da criatividade de vocês precisam começar a fazer desde já, assim, né? Vocês precisam começar a ler sobre arte, sobre esse desenvolvimento criativo. Eu vou colocar vários desses links ali na descrição desse vídeo, que já dá para vocês começarem a pesquisar. E pelo Facebook, coisas assim, a gente vai colocando outras coisas também durante o 2014 agora, né? E agora eu não sei, né? Agora é com vocês, vocês têm que parar um pouco para pensar nisso que eu falei, porque eu falei um monte agora, assim, e essas coisas que eu falei eu acho importante, e só que talvez numa vez só seja difícil de entender. Mas precisa dessa parte de vocês entenderem isso e vocês buscarem essa libertação da criatividade dentro de vocês, né? Porque a criatividade é por dentro, é dentro de nós que a gente vai fazer desabrochar essa criatividade, né? E isso é a coisa necessária para que a gente desenvolva essa nossa parte artística. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para complicar um pouco mais agora, sim, talvez tenha ajudado um pouco, mas é por aí mesmo que a gente consegue descobrir a criatividade dentro da gente. É a gente mesmo ir contra esses nossos conceitos e preconceitos e a gente tentar descobrir outras coisas assim que antes colocavam medo na gente, e a gente pode tentar descobrir o que elas são para ver se elas são medonhas ou não. Então vai depender de vocês, é uma luta contra vocês mesmos, né? É contra essa nosso estado de espírito atual, que a gente vai ter que equilibrar ali para a gente começar a ser criativo. A gente vai ter que voltar a ser criança, a gente sem precisar ficar maluco nem nada, né? Mas a gente precisa ter esse retorno à nossa infantilidade no pensamento, por exemplo, assim, na criação de ideias, assim, né? A gente tem que não colocar os nossos problemas de adulto em cima da nosso pensamento criativo, por exemplo. A gente tem que deixar de lado, esquecer tudo que a gente sabe e se concentrar no que a gente está fazendo ali, numa fotografia de flor, por exemplo. E dali a gente tem que começar a ver outros ângulos e descobrir outras coisas também. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco aqui. Vai complicar um pouco mais, mas tudo bem, né? A gente precisa dessa complicação para a gente poder se desenvolver, né? Se fosse tudo muito fácil, a gente não se desenvolveria. Daqui a alguns dias eu coloco aquele outro vídeo sobre o talento e a gente continua daí. Então é isso aí, muito obrigado. Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar, favoritar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.